Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 30 de agosto de 2020, a edição de número 1046 do Navegar é Preciso, exclusivamente na live do Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas 2 minutos, em Lisboa 14 horas e 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Taboaço. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez, o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, exclusivamente na live do Facebook, facebook.com/Grupo Lusanet. E agora o momento tão aguardado durante a semana inteira pelos internautas. Um bom dia nesta manhã ensolarada de domingo de inverno no Brasil, do nosso companheiro Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Muito bom dia a todos os internautas que nos acompanham aqui todos os domingos. Um beijo no coração. Hoje é dia de Lusa, daqui a pouco nós vamos de Notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 4 minutos. Em Lisboa, 14 horas e 4 minutos. Primeiro-ministro Antônio Costa dramatiza. Se não houver acordo, há uma crise política. De uma altura em que o governo retoma as negociações para o Orçamento do Estado 2021, Antônio Costa vem por pressão sobre as negociações, afirmando que haverá uma crise política no país se não houver um entendimento de longo prazo com os partidos. Se não houver acordo, é simples. Não há orçamento e há uma crise política, disse o primeiro-ministro, acrescentando que aí estaremos a discutir qual é a data em que o presidente terá de fazer o inevitável, ou seja, convocar eleições legislativas. O líder do executivo fecha totalmente a porta à possibilidade de um acordo à esquerda ser substituído por um acordo com o PSD. No dia em que a subsistência desse governo depender de um acordo com o PSD, nesse dia este governo acabou, disse Antônio Costa. Já disse muito claramente ao PCP e ao Bloco de Esquerda que não vale a pena ter esse sonho de construção de blocos centrais. Costa diz que não se demite se for o PSD a viabilizar o orçamento do Estado para 2021, mas recusa qualquer cenário de negociações com os sociais-democratas. Não vou pedir ao PSD que vote contra nem que se abstenha. O que queria deixar muito claro, e já o deixei ao PCP e ao Bloco de Esquerda,
é que se sonham que vão colocar o PS na condição de ir negociar com o PSD a continuação do governo, podem tirar o cavalinho da chuva, pois não negociaremos à direita a subsistência deste governo. Deixando sem resposta a questão sobre se admite fazer um acordo apenas com o bloco de esquerda, sem o PCP, o primeiro-ministro sustenta que seria uma perda que o formato e o âmbito de um novo acordo fossem distintos do que tivemos em 2015. Navegar é preciso. A API renova a redução de horário a trabalhadores. A TAP anunciou na última sexta-feira que vai voltar a recorrer em setembro ao apoio extraordinário à retomada progressiva, mecanismo que substituiu o layoff simplificado. De acordo com o comunicado da transportadora aérea, a decisão foi tomada uma vez que não houve alteração significativa das condições que motivaram o recurso ao layoff simplificado, instrumento que utilizou entre abril e julho. Em agosto, a empresa já teve de optar pelo novo apoio, que implica menos poupanças em termos de salários para a TAP. Considerando a evolução das restrições à mobilidade das pessoas, a cada momento definidas pelas autoridades governamentais dos países onde a TAP opera, bem como dos sinais de procura, assiste-se a uma retoma gradual da atividade, a qual poderá ser ajustada sempre que as circunstâncias o exijam, refere a empresa. Todos os trabalhadores, diz a empresa, serão informados individualmente sobre a modalidade de redução do horário de trabalho que lhes será aplicada. O atual apoio não permite a suspensão do trabalho, como aconteceu com o layoff simplificado, mas sim uma redução entre 20% e 70%. Ao mesmo tempo, a TAP, que emprega perto de 10 mil pessoas, dá já a entender que poderá recorrer a este benefício para além de setembro. No comunicado, a empresa diz que, na medida em que a legislação que instituiu o apoio extraordinário, a retoma progressiva vigorará até 31 de dezembro de 2020, e considerando a manutenção do nível de incerteza quanto à evolução da atividade da TAP, vai passar a dar conhecimento ao mercado e ao público em geral apenas caso o regime de apoio extraordinário à retomada progressiva deixe de lhe ser aplicável, ou caso a gestão decida colocar-lhe um ponto final antes do final do ano. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 9 minutos. No Porto, 14 horas 9 minutos. Escolas podem reabrir, mas teletrabalho deve continuar a ser privilegiado. O Centro Europeu para a Prevenção e Controle das Doenças, o ECDC, considera que as escolas podem reabrir em setembro na Europa, dado não se terem registrado muitos surtos nestes estabelecimentos, mas aconselha as empresas a manterem o teletrabalho. Consideramos que, tendo em conta os dados disponíveis, as crianças e as escolas não são as maiores fontes de propagação desta pandemia, diz em entrevista à agência Lusa o chefe adjunto do Programa de Doenças do ECDC, Piotr Kramats. Por essa razão, os países deverão abrir as suas escolas em setembro e sugerimos algumas medidas para serem adotadas, que devem ser coerentes com as restantes regras da comunidade, como tentar aumentar o distanciamento físico entre os alunos, acrescenta o cientista. Numa altura em que vários países europeus, incluindo Portugal, preparam o regresso físico às aulas e ao trabalho presencial, que estiveram suspensas para serem realizados à distância durante vários meses devido às regras de contenção para a pandemia do Covid-19, Piotr Kramats defende o teletrabalho e uma medida que deve continuar a ser considerada nos próximos tempos, especialmente agora que estamos a assistir a aumentos nos números, finalizou Piotr Kramats.
Navegar é preciso. Leiria recebe Final Four da Taça da Liga nas próximas 3 temporadas. Leiria vai receber a Final Four da Taça da Liga de Futebol Profissional nas próximas 3 temporadas, sucedendo a Braga como anfitriã da competição, foi o que anunciou a Liga de Clubes. A cidade foi a escolhida em detrimento do Funchal, na Ilha da Madeira, e vai receber no Estádio Municipal a primeira das 3 edições da Final Four entre 16 e 23 de janeiro de 2021, numa versão da prova com um formato excepcionalmente reduzido devido à pandemia da Covid-19. O Estádio Municipal de Leiria, o Dr. Magalhães Pessoa, foi um dos novos estádios construídos de raiz para a realização do Campeonato da Europa de 2004, mas não recebe jogos da Primeira Liga Portuguesa de Futebol desde 2012, quando o União de Leiria foi despromovido administrativamente das competições profissionais. No entanto, será a segunda vez que o Estádio Municipal de Leiria recebe a decisão da Taça da Liga, depois de, em 2013 e 2014, ter acolhido a final da 7ª edição da prova, em que o Benfica venceu o Rio Ave por 2-0. A cidade de Braga acolheu a final da Taça da Liga nas últimas 3 temporadas, já no formato de Final Four, que tiveram como vencedores as equipes do Sporting em 2017-18, 2018-19 e o Sporting de Braga na edição 2019-2020. Os estádios e cidades de Faro Lolé em 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2016-2017, Coimbra em 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 foram as outras cidades a receber a final da Taça da Liga nas suas 13 edições anteriores. Navegar é preciso. A ensolarada São Paulo são 10 horas e 13 minutos. E em Tabuaço, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas 13 minutos. E agora é o espaço para as festas e eventos da comunidade portuguesa, né, Lourenço? Mas devido ao problema causado pela pandemia do coronavírus, os eventos das casas regionais foram todos cancelados. Voltaremos a informar ao público luso-brasileiro assim que a situação estiver normalizada. Mas não se esqueça, fique ligado se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa@navegarpreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega ao final, notícias Lusanete, mas vamos navegar até às 11 da manhã, Nelson, porque hoje às 11 tem o Jogo da Luz ao vivo no Sport TV, né, Nelson? Às 11 horas. Exato. Tem no site da federação também, mas é lógico que na televisão fica tudo mais fácil, é no Sport TV, Luz ao Vivo. É isso aí. E vamos ter agora, daqui a pouquinho, vamos falar ainda do Conselho de Tabuaço, vamos ter na história dos castelos portugueses hoje o primeiro capítulo do Castelo de Arnoia, não é isso, Nelson? Exatamente, Castelo de Arnoia, lá de Braga. E vamos ter também tudo sobre o futebol português, com o Emílio, daqui a pouquinho entrando aqui com a gente, e também falar dos preparativos do Jogo da Lusa, daqui a pouquinho às 11 da manhã, lá em Campinas, contra o RB Brasil. Mas agora, Nelson, agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para todo mundo que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat, mandar um bom dia aqui para dona Fátima, minha sogra, um beijo para ela. A Helenice, minha colega de trabalho, também aqui já com a gente, um beijo para ela. Minha irmã Simone também aqui já com a gente. O Antônio Carlos da Relva Caldeira, sempre ligadinho aqui no Navegar é Preciso com a gente. Mandando aqui um abraço também para minha esposa Grace, aqui sempre dando apoio nos bastidores para a gente.
a Vitalina Costa, o Antônio Cristóvão, o João Neto Oliveira, enfim, o pessoal já se conectando aqui, o Carlos Alberto Monteiro, todo mundo já ligadinho aqui no Navegar é Preciso. E a gente vai também dedicar essa música aos aniversariantes da semana, né, Nelson? Exatamente, essa semana temos aqui na terça-feira, dia 1º, a minha tia Maria de Jesus, um beijo para ela. Também no dia 1º, terça-feira, o Luiz Carlos Oliveira Júnior, o sobrinho da Rosângela, né, Nelson? Fazendo Isso, aniversário primeiro. Juninho. No sábado, dia 5, fazendo aniversário a minha prima lá de Portugal, a Aida Figueiredo, né? E também a minha prima Tatiana, lá de Três Corações. Aliás, essa semana a gente perdeu a nossa tia, a mãe da Tatiana, minha tia Idalina, torcedora da Lusa, de Quatro Costados. Até a gente sempre vai ficar na memória com os bons momentos. Eu até queria compartilhar um momento legal que a gente teve no jogo da Portuguesa na final de 96, né? As peripécias que nós fizemos para poder assistir aquela partida em meio da chuva, indo buscar minha irmã na faculdade, tirando ela no meio da sala de aula, fazendo prova na faculdade. A gente foi lá e tirou ela meio a fórceps da sala. Enfim, olha, são momentos que ficam marcados, momentos bons que a gente tem que sempre guardar na nossa memória. Mas então, mandando um beijo aqui para o meu tio Jesus Faria, a minha prima Tatiana, a Natália, meu primo Rafael, os nossos sentimentos a todos eles. Nós todos estamos sentidos, mas ficam as coisas positivas, as memórias boas na nossa memória, né? na memória da família. Então a gente está aqui sempre curtindo essas boas memórias. Mas vamos ouvir agora então Marisa, sempre esperando o melhor de mim. Opa, vamos lá. Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma outra amor. Também eu estou à espera da luz. Deixa-me aqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca de luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar.
muita gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim está por chegar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.usanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Usanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje, com muita alegria, vamos visitar Tabuaço. É, o Concelho de Tabuaço, que está integrado no distrito de Viseu, na província de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ocupando uma área de 136 km², o concelho é composto por 17 freguesias e faz fronteira a norte com o Rio Douro, a oeste com o Concelho de Armamar, a sul com os concelhos de Moimenta da Beira e Sernancelho, e a leste com São João da Pesqueira. O território do atual Concelho de Tabuaço estava incluído nos contos de Leomil e de São Pedro das Águias, ambos na pertença de duas nobres estirpes que cedo se ligaram por laços matrimoniais. Do século XIV para o século XV, existiam dentro do atual Concelho de Tabuaço pelo menos uns 10 pequenos concelhos. Alguns foram criados pelo mosteiro e outros surgiram por ação real e senhorial. A existência de tantos concelhos antigos, embora aglutinados por Leomil e por São Pedro das Águias, foi uma imposição geográfica e de antigas condições humanas locais. Com o advento do liberalismo em 1855, todos estes concelhos foram extintos e anexados ao Concelho de Tabuaço. Nelson, já chegamos lá no distrito de Viseu. Um beijo para toda a família lá de Viseu. Como é que fizemos para adentrar o Concelho de Tabuaço, hein? É muito fácil. Saindo do porto, deve-se pegar a autoestrada até Vila Real, seguir então até Lamego e depois pegar uma estrada regional, passando por Sernancelho e chegando em Tabuaço. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer. A principal atração turística do Concelho de Tabuaço advém da variedade da paisagem que lhe é característica. De assinalável interesse são também os monumentos, como os pelourinhos, capelas, conventos e igrejas. Já a nível de infraestruturas culturais, é de salientar a Biblioteca Municipal de Tabuaço. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Tabuaço, hein? Destacamos os cestos de verga e de vime, as mantas de farrapos, de lã e de algodão, os socos de pau de amieiro, os chinelos de corda e os barcos rabelos. Que beleza. Lourenço? As festas que destacamos são a festa de São João, 24 de junho, a festa de Nossa Senhora dos Milagres em agosto e também em agosto a festa de Santa Bárbara. Nelson, 10 horas 25 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Tabuaço.
Destacamos os peixes do rio em molho escabeche, o assado de javali e o cabrito recheado. E os docinhos, Nelson? Aí nós temos o doce de Teixeira e o bolo de rei. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Taboaço, consulta que site, hein? Vai lá no site da Câmara Municipal de Taboaço e o endereço eletrônico é www.cm-tabuaco.pt. Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite. Tabuaço. E vamos de mais música nesta manhã quente aqui de São Paulo. Mais uma vez dedicando a todos que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso e também aos aniversariantes da semana. Terça-feira, dia 1º, minha tia Maria de Jesus, um beijo para ela. O Luiz Carlos Oliveira Júnior também, um abração para ele. E no sábado, dia 5, a minha prima Aida Figueiredo, lá de Portugal, um beijo para ela. E também a minha prima Tatiana, lá de Três Corações, um beijão para ela também. E agora vamos ouvir Paco Bandeira, Chula da Livração. Essa é muito bonita, hein? Anda comigo, vem ver a minha terra, chão antigo, este povo que se canta livremente. A minha gente do Vira, da Chula, do Malhão ao do Bailinho, do fandango, do fado, do corridinho, que ninguém vira. Vem ver de novo a malta que se agiganta, no trabalho quando luta e quando canta. O nosso povo, a voz que anima, o grito de quem trabalha, os ferrinhos, o adubo e a guitarra, a concertina. Do sul ao norte, da ilha da Madeira atrás os montes, ouvi gente cantar com a mesma graça. A nossa raça, o nosso canto é feito de alegrias e cansaço, é por isso que vos deixo o meu abraço em cada canto. Vem ver de novo a malta que se agiganta, o trabalho quando luta e quando canta. O nosso povo, a voz que anima, o grito de quem trabalha, os ferrinhos, o adubo, a guitarra, a concertina. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.usanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Depois dessa linda música do Paco Bandeira, voltamos aqui com a história de Portugal. Vamos falar de um novo castelo hoje, Lourenço. Hoje o primeiro capítulo do Castelo de Arnoia. Exatamente. O Castelo de Arnoia, também conhecido como Castelo dos Mouros ou Castelo de Moreira, ergue-se na povoação e freguesia de Arnoia, concelho de Celorico de Basto, no distrito de Braga.
ergue-se sobre um maciço de pedra em posição dominante sobre a povoação que outrora foi a sede do Conselho com Casa da Câmara, Pelourinho e Cadeia. Embora alguns autores remontem a primitiva ocupação humana deste sítio à época da invasão romana da Península Ibérica, esta afirmação não se encontra documentada. A época da construção deverá remontar ao final do século X ou início do século XI. Acredita-se que ligada à defesa do vizinho mosteiro de São Bento de Arnoia, também fundado neste período. Contribui para esse raciocínio a data de 1034, assinalada na lápide da sepultura do alcaide do castelo e provável fundador do mosteiro, segundo alguns autores, Múnio Muniz, no claustro daquele mosteiro. No século XIII, as inquirições do Reino de 1258 refere alguns casais nas freguesias de Arnoia, Caçarilhe e Carvalho, obrigadas à alimentação dos cães de guarda do castelo e da preparação da cal necessária para a sua conservação. Com a morte do rei Dom Afonso III, tendo rendido preito de homenagem a Dona Brits ou Beatriz, rainha viúva e testamenteira do falecido, o alcaide desse castelo, Martim Vasques da Cunha, após o afastamento da senhora para Castela por desentendimentos havidos com Dom Diniz, teve dificuldades com o novo soberano, que se recusou a desobrigá-lo do seu compromisso de honra. Segundo reza a tradição, tendo consultado diversas cortes europeias sobre como proceder honrosamente neste impasse, fez sair a guarnição e gentes do castelo, trancando-se no seu interior. Tendo lançado fogo a uma das habitações no seu interior, salvou-se descendo por um cesto suspenso por uma corda amarrada em uma das ameias. Desse modo, exonerou-se da função sem ferir o compromisso de honra assumido. Verdadeira a narrativa ou não, é fato que em 1282, Dom Diniz arrendou os domínios de Celorico de Basto a Martim Joanes, pelo montante de 210 marabítinos, nome da moeda da época de Dom Afonso Henriques, com a obrigação de que o arrendatário contratasse um cavaleiro para as funções de alcaide deste castelo. Os domínios e o castelo foram arrendados pelo mesmo soberano em 1284 aos moradores de Celorico de Basto. Olha aí que bacana as informações sobre o castelo de Arnoia. Nós não temos muitas informações sobre esse castelo, serão só 2 capítulos, mas temos as informações mais importantes. Hoje você ficou sabendo, por exemplo, que na época de Dom Afonso Henriques, o dinheiro que circulava lá em Portugal eram os marabítinos. Olha só, essa para mim foi novidade, viu, Lourenço? Então, Verdade. quem tiver marabítinos aí guardado, pode vender, que deve valer uma grana violenta, né? Do ano de 1200. Mas é isso. Então, semana que vem, teremos o último capítulo aí do Castelo de Arnoia, lá de Braga. É isso aí, Lourenço? É isso aí. Vamos daqui a pouquinho nos descontos com futebol português. Estamos esperando aqui para ver se o Emílio entra em contato com a gente para falar um pouco do futebol português. Deixa eu pôr aqui a nossa propaganda. É preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.usanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa navegar é preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Que beleza!
Português, anunciando, como todos os domingos, os destaques do esporte português e principalmente do futebol português. Parece que já temos o Emílio na linha. Alô, Emílio. Pera aí, Nelson. Pera aí que eu vou plugar o Emílio. Um minuto de sua atenção aí, Nelson. Então vamos lá. Então, temos aí os destaques da semana. Um grande destaque aí é que o Tribunal Arbitral do Desporto rebaixou o Vitória de Setúbal para a terceira divisão. É um fato. Ô, Nelson, Diga, Lourenço. é assim, eu tive que tirar o fone de ouvido aqui, então pode ser que dê aquele delay lá que Sem dá problema. vai fazer o eco, e o Emílio já está aqui via celular hoje, então eu botei o alto-falante aqui do meu celular. Vamos ver se o Emílio consegue te ouvir aí e o Emílio falar aqui com a gente. Bom dia, Emílio. Bom dia, Lourenço. A voz do Nelson está um pouco distante. Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio. E aí, Emílio? Tem a notícia que o Conselho do Tribunal Arbitral do Desporto rebaixou a Vitória de Setúbal para a terceira divisão. O Vitória de Setúbal entrou para ser suspensivo junto ao Conselho de Justiça da Federação. Esse efeito era automático. O Vitória, então, voltou para a divisão maior. Aí o Conselho de Justiça disse, se julgando incapaz de avaliar a queixa do Setúbal, repassou para o Tribunal Arbitral do Desporto, que, por sua vez, ratificou a decisão da federação em rebaixar o Vitória de Setúbal pela ausência do fair play financeiro para a terceira divisão de Portugal. Infelizmente, o Setúbal realmente está fora da primeira e da segunda divisão, vai ter que começar lá na terceira, e o Portimonense assume seu lugar. Portimonense, que inclusive já faz parte da tabela, a tabela do campeonato foi divulgada essa semana. Famalicão e Benfica, Nacional, Boa Vista, Santa Clara, Marítimo, Guimarães, Belenenses, Moreirense, Farense, Porto Braga, Portimonense, Pátio Ferreira, Esporte Vicente, Tondela, Rio Ave, a primeira rodada da Superliga, que começa a partir do dia 20 de setembro. Lembrando que o sorteio ditou que o primeiro clássico acontece na quarta jornada, entre Sporting e Porto, Nova Laje. Da 14ª, o Porto recebe o Benfica, e na 16ª é a vez do Sporting receber o Benfica na primeira jornada da temporada 2020-2021. Olha só, bom, eu acho que é muita lenha, água debaixo dessa ponte aí. O Setúbal não deve deixar barato esse rebaixamento para a terceira divisão. Mas vamos acompanhar. Emílio, seleção portuguesa convocada para a Liga das Nações. Peraí, vamos organizar aqui que está tendo um pouquinho de delay. Vamos falar da seleção, Emílio. Fala da seleção que foi convocada para a Liga das Nações aí. O Fernando convocou a seleção para os 2 primeiros jogos, que acontecem agora sábado da semana que vem, no Dragão, frente à Croácia. A Croácia que não terá o Modric e o Rakitic, e depois, na terça, dia 8, lá em Solna, contra a Suécia. Novidades da estreia do Trincão, que agora é do Barcelona, assinou finalmente o contrato com o Barcelona, 500 milhões de euros, a cláusula rescisória. Outra novidade é o Rui Silva, o goleiro do Granada. Então essas são as principais novidades da seleção portuguesa, que começa a sua jornada buscando um bi da Liga das Nações. E a final fora, hein, Emílio? O que você tem aí? A final da Taça da Liga vai ser reformulada, aliás, a Taça da Liga vai ser reformulada devido à pandemia. Esse ano a Taça da Liga terá a participação dos 6 primeiros colocados da primeira divisão e dos 2 segundos colocados da segunda divisão após a última rodada de novembro dos respectivos campeonatos. Então teremos um octogonal, os 4 mandantes seriam os 4 líderes dos campeonatos da primeira divisão, fazem jogos em casa. Neste octogonal sobram 4, e aí sim começa a final forte, que nos últimos 3 anos foi em Braga, e nos próximos 3 anos será no belíssimo estádio de Leiria, 16 e 17 de dezembro, octogonal, e aí em Leiria a final for, jogando a semifinal é a final, 18 e
23 de janeiro, pelos próximos 3 anos da Taça da Liga. Vai, Nelson. Bem, bom, vamos às notícias dos grandes, começando pelo Porto, Emílio. O Porto, embora o Pito da Costa e a direção da SAD afirme que o Nakajima vai voltar, o Sérgio Conceição, turrão como ele é, disse que não volta, encostou o rapaz, assim que os treinos recomeçaram, ele informou que ele tinha uma asma e que tinha a esposa tinha acabado de ganhar um bebê e ele tinha medo de contaminar a esposa e ele mesmo. Então, por isso, ele se recusou a treinar. Com isso, o Sérgio Conceição, com laudo médico, e aí o Sérgio Conceição resolveu encostá-lo, como fez com o Danilo, e aí está a briga. O Pito da Costa e a direção da SAD querem que o Nakajima volte, e o Sérgio Conceição está contrário a isso. O Nakajima, na verdade, longe de ser aquele que se revelou ao mundo aí, né, na Copa do Mundo, mas ajudar o Porto. Né? Em todo caso, vamos ver o que acontece. E do Benfica, o que você tem, Emílio? O Benfica foi para a terceira decisão da Liga dos Campeões dos Jogos da Youth League e, infelizmente, depois de perder 2014 do Barcelona, 2017 só o mundo, enfrentou na finalíssima o Real Madrid e perdeu de novo. O Real Madrid fez 2-0 no primeiro tempo, o Benfica no começo do segundo tempo descontou, o Real fez 3-1, o Benfica fez 3-2 e aos 23 minutos do segundo tempo, o Benfica tinha tudo para mudar a história e o tal de Thiago Dantas desperdiçou uma penalidade e aí não teve jeito. Mais uma vez o Benfica fica com o vice-campeonato e o Real Madrid é o campeão da Liga dos Campeões dos Jogos. Que pena, hein? O Benfica podia marcar a história aí com a sua molecada nova, mas, na verdade, nessa idade o que interessa é a revelação de grandes jogadores, né, Emílio? É isso mesmo. E o que você tem aí dos portugueses do interior, Emílio? Domingo passado, como nós já dissemos logo no início do programa passado, o Miguel de Oliveira fez história, foi eletrizante a final, eu comentei com o Nelson, com o Lourenço. O Miguel de Oliveira largou em 7º lugar, e ele começou há 5 anos, começou na segunda divisão, há 2 anos foi vice-campeão, subiu para a divisão maior do automobilismo, do motociclismo, e aí largou em 7º lugar de prêmio de Spielberg na Áustria, faltando 50 metros para a linha de chegada, ele estava em terceiro, na última curva, o primeiro e o segundo brigando, ele cortou os dois por dentro e venceu de forma espetacular o grande prêmio da Áustria, brilhante vitória do português que promete, o jovem português, Miguel de Oliveira, que também, além de piloto de moto, é dentista. Mas um motociclista que vem se revelando já há alguns anos, ele não está assim na categoria, nas equipes de ponta, mas ele já demonstrou que é um grande motociclista e ainda vai dar muitas alegrias ao povo português. Emílio, o que você tem aí do Cristiano Ronaldo? E o Cristiano Ronaldo ficou com o prêmio de gol mais bonito da última temporada da Liga dos Campeões, em votação do site da UEFA. O segundo gol da Juventus contra o Leão, o Cristiano cortou por dentro, bateu de fora da área, um golaço, foi eleito pelos internautas o gol mais bonito da última Champions League. Sem dúvida, o Cristiano sempre fazendo belos gols, né? Todo ano, pelo menos esse aqui foi a glória dele, foi esse grupo aí da Champions League, né? Mais alguma coisa do futebol português, Emílio? Nelson, por hoje é só. Domingo que vem a gente volta com mais novidades do futebol português. Um abraço a todos, bom domingo. Está se preparando aí para ver a luz aí, Emílio? Hoje está muito ruim para ouvir você, a internet aqui em Atibaia está ruim, no condomínio. Eu mesmo estou ouvindo você picotado. Mas hoje tem Sport TV, viu, Emílio? Mas não tem problema não. Assiste o Jogo da Luz aí na Sport TV, que se tiver a coisa aí, você vai conseguir. Apesar que a Luz já está classificada, né, Emílio? É mais tranquilo o jogo hoje, né? É isso aí. Um abraço, Emílio. Boa semana, hein? Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço, Emílio.
É isso aí, vamos de Lusa. Deixa eu pôr aqui a Lusa, Nelson. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, querida Lusa, voltou da pandemia a todo vapor, ganhou um jogo lá do Sertãozinho 1-0, um jogo meio xoxo e tal, mas ganhou, que foi importantíssimo na volta depois dessa parada longa, e depois pegou o Juju, né? O Juventus lá no Canindé, Juventus que, para quem não sabe, o pessoal fica falando clássico, para quem não sabe, o Juventus, desde os primórdios aí, que a Portuguesa joga com o Juventus só ganhou da Portuguesa no Canindé uma única vez, certo? Então, não vem querer comparar a Juventus com a Portuguesa, que tem, assim, anos-luz de distância, né? A Portuguesa do Juventus. Então, a Portuguesa voltou ao normal, ganhou do Juventus, 2-0. Ultimamente, nós, na verdade, temos tido dificuldades com o Juventus, principalmente lá na Javari, né? Dessa vez, a Portuguesa, Lourenço, eu não sei se você concorda, mas deu um passeio no Juventus, jogou muito bem, uma das melhores partidas da Portuguesa deste ano aqui, não foi? Aliás, o rapaz lá, o Lucas Douglas, foi feliz lá em duas boas jogadas, né? Que realmente foi assim algo fantástico. Eu achei até que o jogo foi mais tranquilo, viu, Nelson? Porque eu esperava. Esperava mais dificuldade, né? Eu esperava um pouquinho mais de dificuldade aí, mas eu achei que a Portuguesa jogou tranquila, principalmente o primeiro tempo. A Portuguesa podia ter virado com uns 3-0 no primeiro tempo, já no primeiro Verdade. tempo. É verdade, uma cabeçada do Lúcio Flávio que o goleiro pegou assim, que é uma coisa incrível, porque o Lúcio Flávio fez assim tudo que está escrito no caderninho. Você sobe e cabeceia para baixo. E o goleiro fez uma defesa monstruosa. Ali seria 2-0 para a Portuguesa jogou bem melhor, tomou conta do meio do campo. O Dida, no primeiro tempo, fez praticamente nada. defesa, né? Uma defesa. O Juventus realmente ficou atordoado, porque a Portuguesa foi para cima, como deve ser, né? Tem que ter saco roxo para ir para cima, jogando em casa, não importa quem seja o time, não tem nenhum time aí nessa Série A2 com mais prestígio que a Portuguesa. É lógico que temos que respeitar todo mundo, tem lá São Bento, que vem, é bom que se diga, São Bento vem de 5 vitórias seguidas, Lourenço. A Portuguesa é a segunda melhor campanha nesses últimos jogos, né? Mas o São Bento vem numa arrancada, para que vocês tenham ideia, o São Bento tem 7 vitórias no campeonato. As 5 últimas vitórias foram nos 5 últimos jogos, o que demonstra que o São Bento vem forte para essas finais e a Portuguesa vai ter que fazer o papel dela, né? Daqui a pouquinho, né, Lourenço? Daqui a 10, 11 minutos, começa o jogo da Portuguesa contra o RB Brasil, vai ser lá em Campinas. O jogo será transmitido lá pelo site da FPF e também pelo Sport TV, né? Você tem a escalação da Portuguesa aí, Lourenço? Nelson, eu tenho uma aqui, você acha que você deve ter outra aí, né? Eu não consegui pegar o oficial ainda. O que eu tenho aqui é uma escalação meio estranha, até eu achei que a sua está até um pouquinho melhor, viu? Vamos lá. Passa a sua aí. O que nós temos aqui é que a Portuguesa vai começar com Dida, Danilo Bahia, William Magrão ou Ícaro, talvez o William Magrão nem jogue, porque sentiu no último jogo, Bruno Maia é outro que sentiu, ou Felipe Gregório, e Rafael Martinho. No meio do campo, Carlão, o Rafael Toledo, ou o Guilherme Nunes, e o Roger Gaúcho, ou o Giovani. Na frente, o Lucas Douglas, o Lúcio Flávio, ou o Anselmo, e o Diego Rosa. Aqui, viu, Nelson? Aqui eu tenho aqui que inclusive o Gerli, lembra do Gerli? Gerli é um bom jogador. Ficou contundido um baita de um tempo aí, parece que ele está cogitado para jogar hoje, aí até para poupar um pouco esses jogadores que estão que voltaram aí no meio da pandemia sem muito treinamento.
para não correr o risco de desgastar fisicamente os atletas, eu acho que é uma boa você poder dar uma mesclada, até porque a Portuguesa já está classificada. É óbvio que seria interessante ganhar hoje também para poder ver se ficava em primeiro lugar, né, na classificação, porque você leva as vantagens de jogar, decidir a segunda partida sempre em casa, apesar de que sem torcida, essa questão de mando de campo não influencia tanto. Mas jogar no Canindé a segunda partida, sempre decidir a segunda partida no Canindé, eu acho que é uma grande pedida, né, Nelson? Não, sem dúvida. Lembrando que o jogo hoje não tem nada de moleza, né? Lógico que é importante botar para jogar aí jogadores importantes, como é o caso do Gerli, né? É bom que o Marchiori o tenha em condições físicas adequadas e aí já reintegrado ao elenco. Um bom jogador é uma arma que ele pode ter, mas lembro que o RB Brasil, adversário da Portuguesa, ele precisa ganhar para não cair, né? Estão brigando lá embaixo o Votuporanguense, que já caiu, e estão brigando, além do RB Brasil, a Penapolense, que vai jogar em Piracicaba, jogo dificílimo para a Penapolense, porque o 15 também briga para subir, e o RB Brasil. Então, o RB Brasil, para não cair, ele precisa ganhar da Portuguesa. Então, vai ser um jogo duro, não tenham dúvida disso, e a Portuguesa vai ter que jogar bola para ganhar. E se ganhar, Lourenço, como você bem falou aí, a Portuguesa pode pular para a primeira posição. Quem está na frente da Portuguesa é o São Bernardo e o São Caetano, os dois times do ABC, sendo que o São Caetano joga contra o Audax e o São Bernardo vai jogar fora contra o Taubaté. Então, o São Caetano, o Audax, tem pouquíssimas chances de se classificar, remota chance, mas ainda tem Aliás, chance. o Audax está ali embaixo, né, Nelson? O Audax está com 21 pontos. Não, está com 15 pontos só. Então não tá mais, não tem mais chance. Então, para o São Caetano tá, digamos, uma moleza, né? E para o São Bernardo que joga contra o Taubaté. Aí sim tem uma briga, porque o Taubaté vem caindo nas últimas rodadas, era o líder até outro dia, já está em quinto lugar, o mesmo número de pontos da Portuguesa, então precisa brigar para galgar posições melhores, né? Então, para a Portuguesa, seria até bom uma vitória do Taubaté lá em São Bernardo, porque a Portuguesa pontuando já passaria o São Bernardo também. Agora, para ficar em primeiro, viu, Nelson? Se o São Caetano ganhar do Audax e a Portuguesa ganhar do RB, os dois ficariam com 27, supondo que o São Bernardo não ganhe do Taubaté, né? Que empate ou perca, né? Aí também o Taubaté também, se o Taubaté ganha, vai a 27. Aí tem toda a questão do saldo de gols. Aí vai depender do saldo de gols. Hoje o São Caetano tem um saldo de 8, a Portuguesa tem um saldo de 5 e o Taubaté tem um saldo de 4, né? E tem o São Bento também brigando também com saldo de 3. Então, tá mais para o São Caetano terminar em primeiro, por causa do saldo de gols, porque vai ser difícil o São Caetano não ganhar, não perder, né? Perder para o Audax. E a Portuguesa teria que golear o RB Brasil para tirar essa diferença de 2 gols de diferença que tem no saldo de gols. E o São Caetano também ganharia, faria pelo menos um gol. Ou seja, é uma questão numérica aí de saldo de gols que só depois que terminar a rodada, lá por volta da 1 da tarde, a gente vai saber direitinho com quem serão as próximas partidas. Aliás, se fosse hoje, se tivesse terminado na última rodada, a Portuguesa estaria enfrentando o Monte Azul, que é o 5º colocado, né, decidindo a segunda partida no Canindé, né? O que cai entre nós, né, Lourenço, na minha opinião, seria o adversário melhor para a Portuguesa. Eu acho que seria o Monte Azul. Por quê? De ser um lugar muito distante, eles vão ter que enfrentar estrada aí pela... Mas nós também, né, Nelson? A Portuguesa ia jogar a primeira lá, né? Então não adianta. Eu preferia pegar o Taubaté, viu, Nelson? Preferia pegar o Taubaté. Eu diria que seriam os dois melhores aí, seria o Taubaté e o Monte Azul. Jogar com o Juventus de novo, eu acho que não
é legal. O 15 de Piracicaba também acho que não é uma muito boa, porque é um time que tem um pouco mais A de Santista, a Portuguesa Santista também seria uma boa, mas eu acho que a Portuguesa dificilmente só se terminar em primeiro lugar e a Santista ficar em oitavo, lá como está agora, que eu acho mas meio difícil. essa Portuguesa Santista hoje tem uma pera doce, né? Que é o Votuporanguense já caído. Então, a Portuguesa Santista deve ganhar esse jogo. Se não ganhar, meu amigo, ela vai nem classificar. Então, talvez nem o empate sirva para a Portuguesa Santista. Então, ela deve ganhar esse jogo, se classificar e provavelmente não será adversário da Portuguesa, né? Então, vamos ver, tá interessante esse final de campeonato da A2, Lourenço, porque todos os times têm alguma coisa por fazer nessa última rodada, exceto alguns aí, como o Audax, tal, que já não tem mais pretensão nenhuma, o Atibaia, que vai jogar com o Juventus hoje. Então, é uma rodada interessante. E, o Lourenço, eu gostaria de lembrar a todo torcedor que nos acompanha que depois de 4 anos, olha que absurdo, hein, gente? Depois de 4 anos, a Portuguesa finalmente chega numa fase final de Série A2. Olha isso, Lourenço. Fazia 4 anos que a Portuguesa vivia brigando nas últimas rodadas para não cair. Está lembrado da época do senhor AB? Se a diretoria estivesse na cabeça do clube hoje, talvez com essa pandemia, talvez a gente estivesse aqui chorando o encerramento das atividades da Portuguesa. Tá? Falo isso de cadeira, que seria o que iria acontecer muito provavelmente. Conhecendo o gado, como eu conheço, provavelmente a Portuguesa já não existiria mais. Talvez fosse só um espaço de aluguel para eventos, né? Eventos virtuais, né? Porque sem eventos, então, eu queria ver como é que seria a Portuguesa. Mas, graças a Deus, a Portuguesa, depois de 4 anos, olha só isso, Série A2. Se você falar assim, a Portuguesa está disputando todos os anos a Série A2 para subir, está batendo na trave, a Portuguesa andou batendo na trave para não cair nos últimos anos sob o comando do seu Alexandre Barros. Então, vamos torcer para a Portuguesa hoje, né, Lourenço? É isso aí, vamos lá que falta pouquinho para começar o jogo, vamos fazer as despedidas, vou colocar os aniversariantes aqui, Nelson, e a gente já encerra o programa também, mandar os abraços aqui, deixa eu só colocar a música do aniversário aqui para homenagear os aniversariantes, né? Aniversários da semana, no último dia 27 fez aniversário o Eduardo, que é filho da tia Lena, um abração para ele. Na terça-feira, dia 1º de setembro, fará aniversário minha tia Maria de Jesus, um beijo para ela. O Luiz Carlos Olivieri Júnior também fazendo aniversário na terça-feira, dia 1º, um abração para ele. No sábado, dia 5 de setembro, a minha prima Aida Figueiredo, lá de Portugal, fazendo aniversário, um beijo para ela. E também a minha prima Tatiana, lá de Três Corações, fazendo aniversário, um beijo para ela também. Vamos mandar um abraço aqui também, Nelson, para o pessoal que se conectou aqui com a gente. Se eu perdi alguém, gente, vocês me desculpem, eu tentei anotar aqui o pessoal. Vou mandar aqui um abraço para o Antônio Carlos Relva Caldeiro, Antônio Cristóvão, Carlos Alberto Monteiro, a Helenice Radilenco, João Neto Oliveira, José dos Santos Estevão, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Nuno Magalhães, o Roberto Marques Novo, a Vitalina Costa. Deixa eu mandar um beijo aqui também para o pessoal da minha família que sempre fica ligadinho com a gente. Um beijo para a Grace, minha esposa, que sempre dá o suporte para nós. A dona Fátima, minha sogra Ariane, a tia Lena, a tia Marina, minha mãe, dona Dulce, um beijo para ela. Simone, minha irmã, um beijo também para ela. O Adilson, meu cunhado, o Tiago e o Miguel, sempre ligadinhos aqui com a gente. Os meus primos Sidney, Fátima e Samuel Duarte. Meu tio Lírio, minha tia Marici. Meus primos e primas Amélia, a Bruna, a Fernando, o Neto Silva, todos do Aldeias da Nossa Terra. Meus compadres aqui, o Orlando Sangalha, a Rosa Sangalha, a Esther. E o pessoal lá da Austrália, os meus amigos Raquel e Christian, um beijinho para a pequena Lisa, diretamente na Austrália. Nelson, encerramento é contigo, Nelson.
É isso aí, Lourenço. Já já vamos de luta. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar. E o Lourenço Emílio, que financiou por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações são independentes, espontâneas e democráticas, respeitando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo no facebook.com/grupo Luzanetti. Um beijo a todos. Tchau. Tchau. Luza. Zanete.